Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, também pelo band.com.br/RS. A projeção completa para o Grêmio hoje pela Libertadores da América e o Internacional amanhã pela Copa do Brasil. E hoje faremos a entrega das camisas dos vencedores da camisa oficial do Internacional, que eu vou deixar aqui para o Matheus exibir para o nosso telespectador por enquanto. Bonita camisa. E a camisa oficial do Grêmio. Ah, essa é linda. Que eu vou entregar aqui, para ser exibida, para o Felipe Duarte. Oh. Calma, Guilherme. Não te alça, fica quieto. Tranquilidade total. Aí estão as camisas e hoje os vencedores estarão aqui conosco no estúdio dos donos da bola da Band para pegar cada um a sua camisa. Ou se quiserem trocar, né? Vai que queiram trocar, dar de presente, enfim. Mas nós vamos até a concentração do Grêmio. O Grêmio volta à Libertadores da América. Hoje tem o Deportes Iquique do Chile. Um jogo que teoricamente é muito fácil, mas que o Grêmio encara com muita seriedade. Lá está o repórter Simon Bianchini, o seu primeiro destaque aqui nos Donos. Boa tarde, Simon. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão assistindo os Donos da Bola. E o Grêmio não considera essa partida fácil, viu? Clima de concentração total, todos já aqui no Hotel De Ville desde o domingo à noite. São 2 dias que os jogadores ficaram concentrados para esse enfrentamento. Jogo logo mais 9h45 da noite. E há pouco, Douglas passou por aqui, foi almoçar com os colegas. O Douglas está lesionado, só volta lá pelo mês de agosto ou setembro, mas também está por aqui. Maicon é a principal dúvida. O Grêmio ainda não sabe se esse jogador terá ou não condições físicas do enfrentamento. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais sobre a situação do capitão gremista e fala também sobre essa partida desta noite. A presença do Douglas é uma pequena amostragem do quanto esse jogador está tentando colaborar animicamente com os seus colegas de clube. E mais do que isso, como o Grêmio está concentrado nesta competição e na temporada. O Renato conseguiu aglutinar os jogadores em volta desta causa, que é a de vencer uma Libertadores da América. Vamos ao Beira-Rio. O Internacional tem um rival nacional amanhã pela frente, é o Corinthians. E lá está o repórter Gustavo Berton. Berton, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você. O Inter treina hoje com os portões fechados e o técnico Antônio Carlos Zago confirmou agora há pouco para a gente aqui. D'Alessandro está recuperado, vai participar da partida normalmente. O Inter vai com força máxima para essa partida contra o Corinthians de amanhã, Meneghetti. Muito bem, vai com força máxima então com a volta do seu capitão argentino D'Alessandro. No Grêmio o foco total é da Libertadores. O time está concentrado desde domingo para o jogo desta noite. E para manter o 100% de aproveitamento na competição, a ordem é de respeito ao Deportes Iquique. A vitória na estreia contra o Zamora deu a confiança que o Grêmio precisava. Agora, chegou o momento de embalar de vez em busca da classificação à primeira fase da Copa Libertadores. O adversário até não é conhecido, mas tem suas virtudes. O Deportes Iquique é líder do campeonato chileno e não sabe o que é perder a 9 jogos. Um jogo muito difícil, catimbado, pode ter certeza. E o torcedor desde já tem que vir para a arena, incentivar a equipe do Grêmio, mas colocar na cabeça que o jogo é difícil. E é difícil mesmo. Renato fechou o último treinamento e esconde se Maicon, que estava com dores no joelho, irá ou não para o jogo. Mas a boa notícia é que ele apareceu no treinamento na parte em que a imprensa pôde observar. Treinou normalmente e está concentrado. O Maicon treinou, mas ainda não se sabe quem é que vai jogar. Isso está na cabeça do Renato. Cada dia de trabalho vem aprimorando e toda vez que o Renato precisou para eu suprir o Maicon, eu dei conta do recado. A projeção é que 33 mil gremistas estejam na arena. E dentro de casa, todo mundo sabe, nenhum outro resultado é aceitável. Jogar em casa tem que ser a diferença, né? E o Grêmio não pode pensar de maneira diferente. Jogando em casa, conquistar 3 pontos aí, a gente vai dar um pulo grande aí nessa Libertadores com 6 pontos já, para jogar os outros jogos fora de casa um pouco mais tranquilo. Sabendo de tudo isso, o técnico Renato Portaluppi tomou suas medidas. Novamente antecipou a concentração. Serão 48 horas em um hotel aqui de Porto Alegre, controlando a alimentação, mas principalmente o sono dos jogadores. A gente, lógico, gostaria de estar com a família, mas a gente faz um esforço a mais para poder concentrar, descansar bastante e quando chegar dentro de campo a gente poder fazer o nosso melhor. É legal e curioso isso, né? O Renato que odiava a concentração, antecipando a concentração. Isso é muito curioso, mas é inteligente dele, viu?
É inteligente. Não, mas é mais uma demonstração da mobilização e do foco gremista. Não, e a outra coisa, né? O Renato tem... O que ele tem em seu favor? Vou fazer uma figura... Tu não gosta muito das minhas figuras, né? Mas eu vou dizer. Nós somos uma geração onde nós podemos conviver livremente de uma outra forma. Não tinha tanta violência. Nós éramos garotos, saímos da rua. Tu acha que ele está preocupado com a violência de Porto Alegre, que está realmente sitiada, é isso? Não, tu acha que é isso? Não ia chegar a violência. Mas Porto Alegre é uma cidade com muitas coisas legais para fazer. Tem muitas ofertas. Entendeu? Então o Renato pôde usufruir isso na maneira dele, quando jovem, embora ele chegava e correspondia em campo, correto? Isso é inegável. Então, o pai... Tu, pai e eu, pai, sabemos como agora temos que ter algumas reservas, porque a gente já teve a experiência, já passou. E o Renato, como teve a experiência e já passou, sabe que alguns jogadores ele precisa dar uma aprendidinha, botar na coleira e tal. Então, eu acho que essa é uma vantagem que ele tem. Não porque, ele mudou. Sim, ele muda, as pessoas mudam, ficam mais amadurecidas. E essa concentração antecipada, não tem essa informação, é para todos. O Luan, por exemplo, participa da concentração antecipada. Claro que sim. Aliás, o Renato mora na concentração, né? Ele não tem uma residência em Porto Alegre, ele mora no hotel. Felipe, eu quero saber de ti se o Maicon vai jogar ou não. Pois é, eu estava na concentração hoje pela manhã e a informação que a gente recebeu lá é a seguinte: o Maicon vai passar por um teste físico agora à tarde para saber se ele tem condições. Ontem ele treinou normalmente, não sentiu dor no joelho. A tendência é que vá para o jogo, mas só se estiver 100%. Se for 95%, ele não joga. Porque o temor do Grêmio é lesionar o Maicon agora sério e perdê-lo para mais rodadas. Tem que lembrar que, embora não seja a mesma lesão, né? O Maicon já ficou fora um tempinho aí. Era panturrilha antes, agora é joelho esquerdo. Mas eu vou ser bem sincero, Meneghetti, eu não vejo problema o Maicon ficar de fora desse jogo. É fase de grupos, com todo respeito à equipe, que é uma equipe inferior. O Michel já atuou contra o Zamora, por exemplo, deu resposta agora contra o Veranópolis. Preserva o cara, se ele não tá 100%, deixa de fora nesse momento. Não vai fazer falta pro jogo de hoje na Arena. Não, fazer falta faz sempre. Eu me lembro muito bem do tal glorioso Huachipato, Meneghetti. Huachipato, curiosamente, do Chile, né? Então o Grêmio estreava na Libertadores da América na época do Vanderlei Luxemburgo, em casa. Ninguém sabia quem era o tal de Huachipato. Veio aqui, ó. Mas ali eu acho que foram duas situações. Não, dois só uma nova. Perdeu porque usou salto alto. Primeiro. Entendeu? Então, assim, ó, tá tudo bem. O Iquique, esse aí é inexpressivo, mas ele tá liderando o campeonato chileno. Acho que isso pesa. O Grêmio tinha contratado quase 10 jogadores. Barcos, Vargas, ninguém tinha visto a cara um do outro. Os caras entraram em campo para jogar com a camisa do Grêmio. Não se conheciam. E outra, subestimaram o Huachipato, né? Claro. O Grêmio ficou sabendo de última hora que era aquele grupo e agora não. Já deu tempo de estudar o Deportes Iquique, já se sabe quem é o campeão chileno. Eu acho que o Grêmio é muito maior, muito melhor. O contexto é diferente e a antecipação de concentração, a presença do grupo todo lá. O Maicon vai fazer teste, pode até não jogar, mas vai ser testado. O Grêmio está com outro foco, outra mobilização. Está melhor treinado. Estou jogando melhor, estou fazendo elogio ao Renato, ó. Tá melhor treinado. Agora, né? Agora, depois que ele meteu 7 no Veranópolis, tu e o Felipe embarcaram no treino. É cedo ainda, tá? Agora tarde, viu, Ribeiro? Agora passou a hora, viu? Agora que o título gaúcho tá pintando aí, agora tu vem para o Renato. Que pintando? Mantenha o teu discurso crítico. Opa! Mantenha o discurso crítico do Renato. Tu e o Felipe, que ele não sabe dar treinamento, que ele só é mobilizador, que ele ia se atrapalhar com os reforços. Mantenha a tua crítica. Não vem embarcar agora. Não. A ARP, vocês são os amigos do Renato Portaluppi, não te aceita nem como sócio. Tá bom, não tem nem problema. Como sócio. Vamos combinar então. Eu não mudo e tu não muda também, né? Porque agora tu tá usando um gerúndio aí. Tá usando o gerúndio? Quer dizer, está ficando com a mão no título. Mas tu já decretou o Grêmio campeão. Claro que sim. Então não muda. Claro, tem alguma dúvida? Eu não disse isso. Tem dúvida, não? O Grêmio é favorito. Uma coisa, tu disse que o Grêmio já ganhou. A nossa diferença é que eu tenho coragem. Igual ano passado. A nossa diferença é que eu tenho coragem. Que eu tenho coragem para dizer, tu fica nessa, é favorito. Tem interatividade aí, Matheus? Tem aqui o Rafael de Canoas. Hoje o Grêmio vence tranquilo, 2-0 na Arena. Também o Eduardo, de Porto Alegre aqui mesmo, diz que dá 1-0 tranquilo também e não precisa do Maicon para começar a partida. O pessoal participando aqui está confiante para o jogo de hoje do Grêmio. Eu acho que o jogo mais difícil do Grêmio nessa semana não é esse jogo de hoje, é contra o Novo Hamburgo, tá? Acho que o Novo Hamburgo, claro que o primeiro jogo do Gauchão é na Arena, mas acho que o Novo Hamburgo é mais time que esse Deportes Iquique. Acho que vai exigir mais o Grêmio no jogo de hoje. O ingrediente de hoje é Libertadores América e desconhecimento do adversário. E paramos aí, gente. Esse time acha que está no Rio de Janeiro. Viu as notícias, né? Estão dizendo, né? Vamos lá em terras cariocas.
Eles tratam assim, né? Eles acham que estão no Rio de Janeiro. Tá bom, então, mas assim, ó, Meneghetti, qual foi o time que chegou aqui, em vez de treinar, foi pro shopping, e depois chegou no Beira-Rio, deu um calor do Internacional? Mexicano, qual foi o time? Pumas. Os caras chegaram aqui... Saíram ganhando de 2-0 e integrou para 3-2. Os caras chegaram aqui, quem que sabia de jogo, foi tudo pro shopping center e tal. Chegaram e deram um primeiro tempo, mas deram um vareio no Internacional. Resultado do jogo? Tá bom, mas deram um vareio. O resultado do jogo? Tá bom, o Inter virou, mas tá bem. Cara, o Internacional deu uma luzinha pros caras, 2-0. Deu uma luzinha, 2. Tá, agora vamos jogar a bola. Pronto, não vamos jogar a bola, virou para 3-2. Tu tá dando exemplo de exceções à regra, Ribeiro. Que exceções à regra? O que eu tô dizendo é que não existe jogo jogado. Não existe jogo jogado. Mas sempre acontece, Ribeiro, no futebol. Então eu abro mão do Michael. Não abre mão do Michael. Gente, tudo bem, o Michel tá entrando bem, legal, tá se adaptando agora, tá melhorzinho e tal. Mas o Michael é responsável pela saída de bola do Grêmio. Ele é importantíssimo. Não tem Ramiro pra isso. Ramiro, o Grêmio ficou 1 mês e meio sem o Michael, daí tu tá falando, parece que o Grêmio tava debilitado com a ausência do Michael. Não estou irritado, estou dizendo que ele é importante. Tu está descartando o Michael e eu estou dizendo que ele é importante, só isso. Não, ele é importante, Ribeiro, mas eu acho que tem que levar em consideração que o jogo é diante de um adversário teoricamente fraco, é um começo de competição, o segundo jogo recém na Libertadores, permite recuperação e não vale a pena correr o risco de perder o jogador por mais um mês. Por isso que ele foi poupado contra o Veranópolis. O próximo jogo do Grêmio na Libertadores não é no Paraguai contra o Guarani? Acho que para esse jogo, o Michael é bem mais importante. Vamos à concentração do Grêmio novamente. Lá está o Simon Benchini. Vamos lá, Simon. Bom, Meneghetti, até o relato do Felipe Duarte, que esteve por aqui hoje pela manhã, depois até acabei trocando a guarda com ele para ele participar dos donos da bola aí no estúdio, mas eu conversei rapidamente há pouco com o Márcio Dornelles, médico do Grêmio, chegou aqui à concentração, vai conversar com o Maicon, vai avaliar esse jogador para saber se ele vai ter condições ou não. O Grêmio está confiante na utilização desse atleta, mas é exatamente o que o Felipe falou. Se daqui a pouco tiver o risco de uma nova lesão, de perder o Maicon até por um tempo maior em relação ao que ele já ficou parado, um mês, lembrando que ele desfalcou do Grenal até a partida contra o Veranópolis lá na Serra Gaúcha, na vitória por 2-0. O Grêmio vai preservar esse jogador. Só se tiver 100% vai a campo. Se não jogar, Michel será o substituto. O restante do time é aquele que está na boca do torcedor, com o Marcelo Groy, na lateral direita o Edilson, a zaga com Jeromel, Kahneman e o Marcelo Oliveira pelo lado esquerdo. Daí na abertura do meio campo uma dúvida, Michel ou Maicon, Ramiro, Léo Moura, Miller Bolanhos e Pedro Rocha na frente, Luan. Aliás, um destaque, até falei sobre o Douglas, que chegou aqui para almoçar, para reencontrar os velhos companheiros. Douglas que está no DM ainda por conta da cirurgia no joelho. Ele chegou acompanhado do Pedro Jeromel, que está relacionado, mas chamou atenção. Jeromel chegou acompanhado, até fazendo um aporte ali para o colega para reencontrar todo mundo no almoço. O Grêmio projeta mais de 30 mil torcedores, expectativa de 30 a 35 mil torcedores na arena para este enfrentamento. Garante querer fazer 100% nesses dois primeiros jogos. O Grêmio já estreou com vitória na Venezuela contra o Zamora e agora tem esse enfrentamento contra o Deportes Iquique na arena. Quer chegar a 100%, até porque o Guarani, que venceu o Iquique no Chile, joga também em casa. E o próximo compromisso é justamente contra o Guarani no Paraguai. Então o Grêmio quer abrir já até uma margem de gordura e, claro, quer terminar como campeão do Grupo 8 da Taça Libertadores da América. O pessoal ainda tem lanche à tarde, saída por volta das 8 horas da noite. Jogo marcado para 9h45 na arena. O segundo compromisso do Grêmio na Libertadores, a estreia nesse ano em casa pela competição, Meneghetti. Obrigado, Simon. Um abraço ao Simon Bianchini. O Grêmio tem tudo para fechar a primeira fase da Libertadores com um aproveitamento entre 80% e 100%. Tem tudo para ser uma das melhores campanhas. Como é saudável isso que o Simon disse, em que pese ainda temos resistência ao trabalho do Renato. Ele falou que o time do Grêmio já está na ponta da língua do torcedor. Parabéns, Renato Portaluppi. O mérito é do treinador, que chega na primeira semana do mês de abril e já tem o time titular definido. Definiu o time titular, não se submeteu a carteiraços de jogadores que chegaram credenciados e badalados, os grandes reforços do Grêmio, e são bons reforços, a direção acertou. Eu estou falando do Gata Fernandes e também do Lucas Barrios, dois argentinos, embora o Barrios seja naturalizado paraguaio, tenha dupla cidadania. O Renato não se intimidou com isso. Ah, não, isso aqui chegaram, vão jogar. Não, vão jogar aqueles que ele acha que são os melhores no momento. Perdeu o Wallace, perdeu o Douglas, remontou o time do Grêmio e em abril todo mundo
mundo aqui já sabe o time titular gremista. Todo mundo já sabe o time titular. Isso é mérito de treinador. Isso é mérito de treinador que aqui é contestado, que é aqui criticado por essa dupla aí. Mas não só aqui, Meneghetti. E aliás, uma semana e meia ele era contestado na arquibancada também. Não vamos esquecer. O time do Grêmio... tu acha isso? O técnico que devolveu um título nacional pro Grêmio depois de 15 anos. Era eu que ia na arena e vaiava após o empate com o São José? Vaiava quem? Os jogadores ou o técnico? Bom, vaiava todo mundo. A apresentação, as apresentações... Vaia discriminada. Essa eu não tinha visto. Quer dizer, o cara vaia e no berro dele sai pra quem que ele tá vaiando. Mas a gente não pode maquiar. Felipe, parabéns. Vamos lembrar o que tá Tu precisa de férias mesmo, hein? Tu precisa de férias. Aliás, já que eu vou entrar de férias, vou ficar 30 dias tomando porrada, deixa eu me defender então pelo menos agora. O Grêmio não era vaiado, o Grêmio não era criticado. Todo mundo fazia crítica. Não, vocês criticavam o Grêmio, não. Vocês, eu dizia, ele vai acertar. Mas o Grêmio ele vai acertar. O Grêmio ele acertou. Mas isso é fé. Eu vou esperar que vai acertar. Isso não é fé, isso é enxergar o trabalho do treinador. Isso é conhecer o trabalho do técnico. Então vamos acabar o dono da bola e voltamos só quando o Renato acertar? Não, tem que fazer uma avaliação contínua. Ele estava errando, agora acertou, parabéns ao Renato. O Meneghetti é muito... Ai, meu Deus do céu. O Meneghetti é muito brilhante, cara. Isso aí eu reconheço. Tu é mais brilhante que eu. Tu olha pra ti e te vê que tu tem mais brilho. Claro, eu sei. Ele fica enrolando, tu é brilhante, porque ele tá pensando o que ele vai falar. Ele tá num brete sem saída. Vamos lá, Ribeiro Neto. Vem criticar o Renato Portaluppi. Vamos ver. Eu, por exemplo, eu tento ser coerente. Às vezes eu não consigo, eu reconheço. Né? Mas eu não vou fazer campanha nem para melhor e nem para pior. Entendeu? Eu sou assim. Não. E é bem prático. Jogou mal, é criticado. Jogou bem, é elogiado. É simples assim. Não tem mas nenhum eu acho que cada jornalista, entendeu? O jornalista tem... Primeiro, desculpa interromper, o jornalista tem a responsabilidade, não é só de analisar assim, perdeu, foi mal, ganhou, foi bem. Tá bem, esta é a premissa, é o começo da crítica, da avaliação. Perfeito. Mas tem que projetar, o nosso papel é projetar. Então, e ficar dizendo, como tu dizia, os reforços vão atrapalhar o Grêmio, os reforços vão atrapalhar o Renato. Sim. Acabou a tua tese, Ribeiro. Não é, mas assim, afundou a tua tese, Ribeiro. Tu que tu falaste... Bem-vindo aos que aplaudem o Renato. Bem-vindo àqueles que aplaudem o Renato. Dizer o seguinte, eu não vou aplaudir ninguém, eu não preciso aplaudir, entendeu? Eu posso reconhecer que o trabalho dele tomou forma de novo. É o que a tua humildade permite, é isso, é só reconhecer. Não, quando eu errar, eu peço até desculpa, mas não é o caso. Entendeu? Eu acho que é muito cedo para se ter ode ao Renato. Você está fazendo uma ode ao Renato antes do tempo. O Grêmio até agora não enfrentou ninguém. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas é culpa dele que não. E o principal adversário... Ele é o responsável que ganhou um grupo fraco? O principal adversário que ele teve foi no Grenal, onde no segundo tempo ele tomou um corrupio. Tá? E mesmo contra os fracos do Gauchão, nos jogos citados pelo Felipe, brilhantemente também, Felipe, obrigado. São José, até pro Veranópolis na primeira fase, o Grêmio tomou um rodopio no primeiro tempo. Então, assim, ó, vamos com calma. E teve consequências terríveis aquele do rodopio. Teve consequências terríveis. Inclusive, o Grêmio entrou todo assustado, que é o termo que eu posso dizer agora, para enfrentar o Veranópolis agora nas quartas. Entrou aqui, tremendo. É que Meneghetti, tem toda a razão. Eu, como jornalista, como tu bem disse, como tenho responsabilidade daquilo que eu digo, eu também não posso ficar me empolgando como um torcedor comum. Claro. Entendeu? Eu tenho que analisar com a razão, não com paixão. Estou esperando essa tua razão toda, tá? Eu estou esperando faz 20 anos. D'Alessandro será o grande reforço do Internacional para o jogo contra o Corinthians. O confronto desta quarta pela Copa do Brasil marca um novo capítulo nesta que é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A melhor notícia para os colorados veio logo no início do treino. D'Alessandro treinando normalmente, sem dor, sem mancar, tudo bem com ele. O D'Alessandro, em qualquer time, em qualquer jogo, ele vai fazer falta, né? É o nosso capitão, é a nossa referência técnica, né? E de liderança dentro do grupo. A gente espera que ele esteja 100% para nos ajudar quarta. No fim de semana, D'Alessandro foi poupado. Não atuou pelo Campeonato Gaúcho. É que quarta-feira tem jogo importante por aí. Nem é preciso conhecer tanto o Beira-Rio ou andar muito por ele para saber. Por aqui, nada de azul. É o vermelho que predomina. É que a rivalidade Grenal com o Grêmio é forte, considerada por muitos uma das maiores do mundo. Mas mesmo com o adversário pertinho, ninguém por aqui esconde que nos últimos anos o lado vermelho de Porto Alegre abriu espaço para uma outra rivalidade.
Ela começou lá em 2005, no Pacaembu, quando o Inter disputava o título brasileiro com o Corinthians. Pênalti não marcado, confusão no fim do campeonato. 4 anos depois, outra decisão, dessa vez pela Copa do Brasil. Mais uma confusão. De lá para cá, as provocações não pararam mais. É uma grande rivalidade, isso a gente tem que reconhecer. Eu acho que com certeza aqui fora do estado é a maior rivalidade. São dois gigantes do futebol brasileiro, então há essa rivalidade, assim como existe com outros clubes. Mas o Corinthians, nos anos recentes, essa rivalidade aumentou. E eu vejo assim, vejo com bons olhos, não vejo problema nenhum de ter essa rivalidade, acho até bom. Entenderam por quê? Mesmo numa fase decisiva de estadual, o Inter poupou seu principal jogador. O time do Corinthians é uma grande equipe, né? Ele não chega a dar espetáculo, né? Mas sempre é um time muito batalhador, né? Acaba sempre ganhando de 1-0, 2-0, sem tomar gol, é uma defesa forte. Acho que vai ser um grande jogo, um grande clássico do futebol brasileiro. Já viu, né? Nessa quarta-feira, no Beira-Rio, o branco e o preto corintiano terão um tom de azul aos olhos colorados. A rivalidade Grenal não vai diminuir uma vírgula com tudo que a gente possa dizer aqui, tentar mostrar para que o torcedor tenha um pouco mais de civilidade, cidadania quando vai ao estádio Arena Beira-Rio. Não vai mudar. Mas eu acho há muito tempo, eu defendo, que ela é pequena para a grandeza de Internacional e de Grêmio. Eu acho que o Internacional tem que focar nesses clubes do centro do país, da América do Sul até de fora, assim como o Grêmio. O adversário do Grêmio na Libertadores não é o Internacional, que sequer está na mesma divisão neste momento no Campeonato Brasileiro. Não que o Inter tenha que se preocupar apenas com os clubes da Série B, mas os rivais do Inter nas competições, ultimamente, de grandeza, eles não estão aqui na aldeia. E os do Grêmio também. O Internacional teve como rivais o São Paulo em Libertadores América, o Corinthians em Copa do Brasil em outras competições, Estudiantes em Sul-Americana e em Libertadores. Esses são os adversários. E para o Grêmio é a mesma coisa. O ano passado o Grêmio precisou, para ganhar a Copa do Brasil, eliminar Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro. Então eu acho que teria bom que eles pensassem dessa forma. E aí pode entrar o contexto do Corinthians, que a rivalidade começou muito mais fora de campo do que dentro de campo. Mas tudo isso se torna um paradoxo, Meneghete. Porque, por exemplo, se você observar a interatividade aqui e também na Rádio Bandeirantes, o que ela invoca? Invoca o seguinte: o torcedor colorado está mais preocupado com o jogo de hoje e esqueceu o Caxias. Por que isso? Eu, por exemplo, acho que é muito mais fácil para o Internacional eliminar o Caxias, é muito mais fácil para o Inter disputar o título do Gaúcho, que já é bem difícil, do que ganhar a Copa do Brasil, que, por incrível que pareça, o Inter está pegando o Corinthians numa etapa muito cedo, né? O Inter para as oitavas de final. Então, assim, mas aí é difícil tu mensurar o equilíbrio até emocional das coisas. Para o torcedor colorado, para os jogadores do Inter, para a direção, jogar contra o Corinthians é, de uma certa forma, retornar à verdadeira grandeza. Entende? Então, assim, hoje, né, para o jogo de amanhã, o Inter está de volta a esse contato com o que é da rotina dele, que é da Série A. Então, eu acho que tem a ver com estima isso também. Né? Então, eu entendo que o Internacional dê uma certa prioridade para esse confronto. Embora eu ainda ache, e vou usar de novo o verbo atrapalhar, o Inter corre o risco de dar tanta ênfase ao confronto contra o Corinthians e esquecer o Caxias. Olha, eu dizer o seguinte: nos teus 20 anos, 21 anos aqui de programa, né? Se a gente fosse separar os melhores momentos, esse aí vai ser entraria. Esse entraria. Mas são raros. Não vai chegar a 1 minuto e meio, mas esse aí vai estar. Hashtag põe no DVD. Não, mas eu não entendo vocês. Então o Inter não disputa a Copa do Brasil. Sai da competição. Não, a segunda parte eu discordo. Ele não poderia ser brilhante durante toda a tese. Eu acho que o jogo como é que as equipes entram na competição para em algum momento chegar na competição? Não, agora eu não quero mais porque o meu foco é o outro. Aí sai da competição. O brilhantismo do Ribeiro foi na tese de que o Internacional recupera um pouco a sua autoestima de ficar rivalizando com um time grande. Acho que tem que ter um foco na Série B, é o acesso e tudo mais, mas já que está na Copa do Brasil, joga para ganhar. Joga para ganhar. Admite que eu sou brilhante. Não precisa discordar. Não, acho que tu foi bem na primeira parte também, mas todo clube que entra numa competição, se não entrar para algum objetivo maior, então esquece, então não disputa o campeonato. Tem que entrar para ganhar. Mas eu acho pouco inteligente o Inter fomentar uma rivalidade com o Corinthians agora. Quem está por baixo é o Inter. Não precisa nem. A gente pode até chegar à conclusão que o Corinthians diminuiu de tamanho. Não tem como controlar isso aí. Não consegue controlar. Vamos até o Beira-Rio, lá está o Gustavo Berton com mais informações do Internacional. Diga lá, Berton.
Pois é, Meneghetti, até em cima de tudo que vocês estavam falando, é um grande teste para o Internacional, né? Apesar de que o Inter esse ano vai enfrentar os times da Série B do Campeonato Brasileiro, mas enfrentar um Corinthians, que é um time de Série A, um time que está brigando inclusive pelo título do Campeonato Paulista, não deixa de ser um grande teste para o Internacional. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão do Inter de hoje, do Alessandro, treino, enfim, mas um pouco mais cedo eu conversei aqui no CT Parque Gigante com o Valdívia, que é um jogador que está se recuperando, é um jogador que foi inclusive envolvido no noticiário nacional envolvendo o Corinthians, uma possível transação com o Corinthians, e ele falou sobre essa preparação diferente que está sendo para ele esse jogo contra o Corinthians, e também se pode voltar a fazer os golaços que ele fazia, que tanto encantaram o torcedor do Internacional. Vamos ouvir um pouco do Poco Valdívia, atacante do Inter. Pois é, né? Acostumado a fazer golaço, eu acho que amanhã, por mais que eu não estava fazendo, amanhã eu tenho que fazer um golaço. Mas o mais importante é você jogar bem, e importante você vencer o jogo. Então amanhã vai ser um grande jogo, onde a nossa torcida vai estar em massa aí, fazendo a parte deles, e com certeza nós fazendo a nossa dentro de campo também. Agora, Valdívia, você está se preparando para esse jogo e você vindo de lesão. Quando você acha que você pode voltar a ser aquele jogador que encantou o torcedor do Internacional quando você surgiu e quando você fazia os golaços que a Renata se referiu? Bom, o quanto antes, né? Hoje eu acho que eu já me sinto bem, não tem dor nenhuma. Então as coisas não vinham acontecendo. Aí eu procurei treinar mais, né? Tô treinando fora do Inter também. Então eu tô fazendo de tudo fora do campo para ver se as coisas acontecem dentro de campo também. Então eu espero que recomece amanhã ou ontem, já é para ontem já. Aí está, a palavra do atacante do Internacional, Valdívia, falando sobre essa preparação, esse jogo importante que o Inter tem contra o Corinthians. O Inter treina só à tarde, mas a concentração já começou muito cedo. Por volta de meio-dia, os jogadores do Internacional começaram a chegar por aqui. 11h15, o Internacional foi para a sua concentração já avisando esse jogo. Eu também pude conversar com o técnico do Internacional, Antônio Carlos Zago, e ele falou exatamente sobre essa questão que vocês estavam discutindo no programa, sobre qual é a prioridade do Inter esse ano. Claro que a grande prioridade é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas como o Inter enxerga essa Copa do Brasil, que pode ser um atalho até para uma Libertadores em 2018, quem sabe. E o Antônio Carlos Zago falou assim sobre essa questão que vocês estavam discutindo. Nosso objetivo principal é recolocar o Inter na Série A, mas sonhamos também com a Copa do Brasil, né? Conseguindo o acesso e conseguindo um título na Copa do Brasil, eliminamos uma etapa já disputando a Libertadores no próximo ano. Então a gente está sonhando com isso também, e também em terminar bem o Gauchão, já que daria praticamente o segundo hepta ao Inter, e isso aí é sempre bem visto pelos torcedores. Como é que você está esperando o Corinthians do Carille para esse primeiro jogo? Bom, é um time também em reconstrução, né? Comandado pelo Fábio, que é um treinador também emergente. Então, assim, nós temos que nos prepararmos da melhor maneira possível. É um jogo importante, o primeiro jogo dentro de casa, procurar fazer um resultado, mas sabendo que tudo vai ser decidido em 180 minutos, né? Se pudermos fazer uma vantagem em casa, bem, se não, depois vamos jogar também em Itaquera, como jogamos outros jogos fora de casa, e tentar essa classificação que vai ser importante para nós. Aí está, o técnico do Internacional. Então, como eu falei, o Inter já está concentrado para esse jogo. Os jogadores se apresentaram aqui por volta de meio-dia 15, o Inter já foi para o hotel, almoça. Às 4 horas da tarde, treino marcado no estádio Beira-Rio, com os portões fechados. Segundo o Zago, apenas para ter uma tranquilidade maior com os jogadores, não vai ter nada muito diferente, até porque o Fábio Carille já conhece também o time do Internacional. Com o Andrés D'Alessandro, a gente já trouxe isso ontem durante o programa, na reportagem a gente pôde ver o D'Alessandro treinando muito bem, e o Zago confirmou aqui pra gente. O D'Alessandro está bem, sim. Antes da partida contra o Cruzeiro, o tornozelo estava bastante inchado, mas já desinchou. O D'Alessandro vai normalmente, é uma partida decisiva, importante para o Inter, então o Inter não tem muito mistério, vai com a sua equipe que vinha atuando,
com o D'Alessandro no meio-campo do Internacional. Meneghetti. Excelente, grande trabalho. Muito obrigado, Gustavo Berton, aí do Beira-Rio, ouvindo o Valdívia e o técnico Zago. Aliás, sobre o Zago, eu queria falar o seguinte: o Zago não é assim, ele não era assim como zagueiro, a gente conhece o Zago há muito tempo, ele não é esse o perfil dele, mas às vezes ele parece acuado, intimidado, ele tem, eu estava comentando aqui no bastidor, que ele tem uma manifestação em monotom, assim, sabe? Fala para dentro, fala baixinho. Não que isso vá transformá-lo num grande técnico, não é isso. Mas ele é a liderança do vestiário internacional. O Internacional está passando por um momento de autoestima baixa pelo rebaixamento do ano passado. Acho que ele poderia parecer um pouco mais feliz, satisfeito, positivo, enérgico. Poderia pelo menos parecer. E talvez isso o ajudasse a contagiar o vestiário. Tu sabe que é muito interessante isso que você diz, Meneghetti, porque normalmente o cara que é cabeça, linha de frente, ele não fala só... Ele fala, entre aspas, ele não manda mensagem só pelo seu conteúdo, que é a questão técnica, trabalho de campo e tudo mais. É também a forma como ele emite a sua mensagem. Né? Quantas vezes a gente falou... lindo isso, Ribeiro Neto. Não, pois é, mas é bonito e é uma questão da vida isso aí. Lembra que o Filipão... Sabe por que o Filipão não deu certo no Chelsea? Porque o Filipão não conseguia se comunicar com naturalidade. Ele não tinha um domínio da língua inglesa que o favorecia. Ele tinha que usar intérprete e não é a mesma coisa. Tá? Mas na China ele está dando certo, né? Perfeito, mas aí é um pouco diferente, tá? Lá na China... Também ninguém entende o inglês dele na China, ele não entende o que os caras falam, é que aí o seguinte... É tudo chinês, né? Aí o chinês é muito disciplinado, Meneghetti. Então, aí é muito mais fácil você comandar quando tu tem um perfil de um grupo muito disciplinado. E a gente sabe que boleiro não é muito assim. Ele tem os brasileiros também para ajudar. Para ajudar. Então, o que acontece? Eu não sei se o Zago se comunica com os jogadores do Internacional nesse tom. Porque o Antônio Carlos, que eu conheci, era um zagueiro viril, entendeu? Chegava junto. Xerifão. Então, assim, é paradoxal mesmo. Tu ouvir o jeito dele falar, coisa e tal, que às vezes não funciona muito, especialmente em momentos de pressão. Só que eu não sei se é assim ele no vestiário. Tipo assim, D'Alessandro, o que você acha? É a crítica que eu tinha, por exemplo, ao trabalho do Roger, ao trabalho do Anderson Moreira, dois treinadores que eu respeito. Um cara que é assim na hora da entrevista e de falar com a gente é o Mano Menezes. Também é aquele jeito, o Mano Menezes. Chega no vestiário, é outro cara, né? O Antônio Carlos, zagueiro dentro de campo, era enérgico, cuspiu na cara do Simeone e tudo mais, mas ele nunca foi um cara de declaração polêmica. Ele era polêmico dentro de campo. Eu acho que é muito mais a postura e a maneira de Tu acha que ele fez um media training, algo do gênero? Deve ter passado por isso, sim. Bom, com o retorno do Alessandro, o Inter terá, portanto, seu time titular, né? O Internacional jogou com o time misto no último final de semana. Será que teremos chilique hoje, amanhã ou não? Como assim, um time misto no final de semana? Quando o Alessandro não joga, é um time misto no Inter. Não joga, porque ele é mais Fernandes também. Aí não, aí fica time reserva. Aí é time reserva total, né? Não, é que eu não me esqueço que teve um probleminha com o Alessandro numa final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas isso aí faz tanto tempo, né, cara? O rapaz que ele brigou lá, virou comentarista. Quantos jogos ele jogou depois? Jogou no Grêmio. Mas só um... O Alessandro já disse que é um dos grandes arrependimentos da carreira dele, né? Que ele olha que ele sente vergonha dos filhos, da imagem que ele passou. Né? Amadureceu. Perdeu a cabeça. Foi o belo do chilique. Aquele foi. Ele queria brigar com um cara que tem 30 centímetros a mais que ele. Comparação em relação a foco, né? Eu defendo que tem que ter o foco na Copa do Brasil também, tem que jogar com força máxima sempre, contra o Corinthians, por exemplo. O Grêmio, no passado, fez um planejamento de campeonato gaúcho que colocou um time reserva, alternativo, contra o Juventude numa semifinal de gauchão. Perdeu aquele jogo e foi eliminado na sequência. O Grêmio se culpa até hoje por aquela situação, por aquele erro, e é cobrado pelos próprios dirigentes que erraram naquela época essa situação também. Então, se está na competição, se vai jogar, tem que colocar força máxima, independente se vai ganhar ou não na sequência. O Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado depois. O Inter foi rebaixado e quase chegou a uma final de Copa do Brasil também. Eu acho que pode servir para o Internacional pegar ritmo competitivo, que o gauchão nem sempre dá, e pode servir para o Internacional enxergar os seus defeitos de uma maneira mais evidente. Defendo que não é jogo jogado não para o Corinthians, viu? Não é jogo jogado. Eu acho que não é, não. O Internacional tem chance de passar pelo Corinthians. Eu acho que a pedreira do Inter é o Caxias. Não. A pedreira é o Caxias. Eu disse aqui quando saiu o sorteio que quem teve azar foi o Corinthians. Quem teve azar de pegar o Inter foi o Corinthians. Eu acho que o Inter pode passar pelo Corinthians. Eu acho que a pedreira do Inter é o Caxias. Mas a tendência não é essa, né? Mas na lógica não, mas a gente não pode só analisar assim, né? A gente tem que ver o contexto.
Mas a tendência hoje é o Corinthians passar, teve uma certa dificuldade, mas passar pelo Inter. Interatividade aí, Matheus. O pessoal participando aqui ainda em relação a Renato Portaluppi, tá, Boa. Meneghetti? O Rodrigo Figueiredo, tá certo, Meneghetti. Felipe e o Ribeiro não admitem o erro. O Grêmio do Renato está incrivelmente melhor, diz o Rodrigo. O Xandinho, Meneghetti, acha que o Felipe e o Ribeiro estão esperando uma derrota do Renato para poder continuar criticando o nosso treinador. Exatamente isso. Assim como você esperou a vitória para jogar confete. Daí eu vou botar um elogio, então. Foi uma vitória só, o Renato tá mal, né? Ele não ganhou nada no passado, né? Não, ano passado foi o mérito do Roger. Aliás, a premiação não tem que ser paga ao Renato. O presidente Bolzan paga a premiação pro Roger, lá em Minas. O Renato não fez nada. O Lucas Domeraski diz aqui, ó, vai sair, o Felipe Duarte vai sair de férias, eu também vou sair então. Fica mais ou menos o Donos da Bola sem ele, diz o Lucas. O outro Lucas, o Pereira, cadê a coerência? Fala que o futebol tá nivelado e depois diz que o Grêmio não enfrentou ninguém. Te decide aí, Ribeiro. E o Beto diz que Ribeiro e Felipe são lúcidos. Renato, técnico Copa do Mundo, aparece a cada 4 anos. A tese é boa. A tese não deixa de ser verdadeira. Mas ele apareceu e ganhou, né? Vamos lá, Ribeiro Neto, vende teu peixe. 2 semanas atrás fizemos uma promoção aqui nos Donos da Bola, com perguntas, e aqui estão os vencedores da camisa oficial do Internacional e da camisa oficial do Grêmio. Felipe da Silva Paranhos, atleta amador, acho que acertei, a tua é do Inter, né? Certamente. Parabéns. Certo, Gabriel Peixoto, a tua é do Grêmio, né? É do campeão. Vocês querem trocar, não? Não, tá de bem maneira assim. alguma. Tá levando fé no teu time na Série B no Gauchão? Acho que o Inter ali, meados de setembro, outubro, já vai estar de volta à Série A, mas no decorrer do ano o Zago certamente vai cair no Inter. É mesmo? Não vai ficar. Não tá levando fé? Nenhuma. Quem é que tu queria que fosse o técnico? Levir Coupe. Acho que era o cara para esse momento do Inter. Felipe ressuscitou o Levir Coupe. Tá cuidando do restaurante. Mas vem fazendo bons trabalhos, né? É verdade. Vem fazendo bons trabalhos. Gabriel, tá levando fé no Grêmio na Libertadores e no Gauchão? Claro, tô levando fé. Campeão e lá contra o Real Madrid ou o Bayern de Munique. Ah, tu só quer o Real Madrid ou o Bayern de Munique? Só. E aí, Felipe? Tu acha que tem chance, não? Nenhuma. Vai secar o Inter na Série B também? Não, quero que suba pra tomar mais umas pauladinhas e depois eu seja. Não tem problema. Quer mandar um abraço pra alguém, Felipe? Galera, assim, ó, queria mandar um abraço primeiro pra vocês todos, aqui Obrigado. em especial pro Meneghetti e o pessoal da Liga do Brenner, o Pistoleiro, em especial pro nosso patrono Apache. Legal. Então Gabriel, é quer isso mandar um aí. abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha família, o pessoal, meus amigos, todo mundo me deu um bom apoio. Gabriel, obrigado pela presença aqui. Parabéns por ter sido vencedor. Felipe, prazer te reencontrar. Parabéns por ter sido o vencedor. Vocês podem continuar aqui se divertindo com o nosso programa. Pode passar aqui na frente da câmera, não tem formalidade. Parabéns pelas camisas aí, o Felipe e o Gabriel. O nosso editor, o Paulo Pires, está nos propondo um debate aí, né, Paulinho? É isso? É agora, né, Paulinho? Ah, esse Paulinho. O que tem, Paulinho, cara? Sempre gerando esse debate. Eu gosto muito do Paulinho. Tu já sabe qual é o debate? Não sei. Então, vamos lá, vamos debater. Ribeiro Neto. Vai, eu acho. Quer debater? À vontade? É. À vontade. Tem umas imagens no ar aí para facilitar. Tá, eu vou dizer o seguinte, aqui, ó, o Internacional tem uma vantagem e uma dificuldade. O Brenner, eu concordo, acho que foi tu que falou que o Brenner é mais importante para o Inter do que o Bolanhos para o Grêmio. Eu fui muito criticado por isso. Eu não quis dizer que o Brenner é melhor que o Bolanhos. Acho que o Bolanhos é melhor. Mas acho que pelo grupo qualificado que o Grêmio tem mais peças de reposição, o Brenner é mais importante para o Internacional. Tu sabe que eu acho que nessa enquete aí que o Paulinho nos coloca, nenhum deles vai ser. Eu acho que vai ser o William Potker e Bolanhos. Potter que ele está fazendo aí num grande campeonato paulista. Vai chegar com um status aqui muito elevado. E eu, assim, com todo respeito... Quem é que sai do Inter pro Potter querer entrar nesse momento? Brenner? Ou o Nico Lopes, Nico Lopes, eu acho que ele vai testar os dois, mas eu acho que vai se atrapalhar. Eu acho que o mesmo Potter sendo um jogador que abre... Avisa o torcedor que o Nico Lopes vai sair do time. Pois é, mas aí tu não tem lugar para... É 11 dentro do time, entendeu? O que eu acho é o seguinte, ó, e o Barrios vai ser reserva no Grêmio. Então, quem? O Barrios vai ser reserva no Grêmio. Eu acho que respondendo essa pergunta, eu tô contigo, Meneghetti, naquela resposta do Brenner e Bolanhos, cabe a mesma resposta para isso. O Barrios, eu acho o Barrios melhor tecnicamente que o Brenner. O Brenner pode vir a superar o Barrios, virar centroavante de seleção brasileira, sei lá. Mas nesse momento o Barrios é melhor tecnicamente. Só que o Grêmio dispõe de mais peças. E no Internacional tem uma certa escassez. Então o Brenner tende a ser mais importante para o Inter do que o Barrios para o Grêmio.
O Potker, se repetir no Internacional o desempenho desses primeiros meses do ano na Ponte Preta, que ele já teve no ano passado, chega para ser titular. É óbvio. Chega para ser titular. É isso que está se elogiando lá em São Paulo até, né? E eu ainda tenho, o que eu vou fazer? Tenho ainda um ponto de interrogação. Eu não sei se o Brenner é isso. Eu não sei se essa é a verdade do Brenner. Eu tô contigo nessa aí. Tem que esperar um pouco mais. O que se elogia do Potker, né, em São Paulo é justamente isso. Teve a negociação frustrada com o Corinthians, né? Que é complicado. Pô, podia jogar no Corinthians, uma competição e um time importante também. Aí acabou sendo vendido para o Internacional. Aí segue na Ponte Preta com o foco que ele está tendo, né? E sendo um cara decisivo, como foi no primeiro jogo contra o Santos, isso está sendo muito elogiado lá, essa presença que ele está tendo. Mesmo com tudo que aconteceu, a gente sabe que pode estabilizar o jogador em determinado momento. Coladinho no Donos, chega o programa da Regina e ela, Regina Lima, tem o seu destaque de hoje agora. Boa tarde, Regina. Oi, boa tarde, Meneghetti, pessoal do Donos da Bola, tudo bem? Povo aí de casa, claro que hoje a gente também vai falar de futebol, né? Um dia muito importante. Vamos trazer aqui um cara que tem, muita história para contar no Grêmio, que é o ex-goleiro Mazzaropi, gente. Vai contar de tudo um pouco, né? Não vai falar só de futebol, não. Outro assunto que a gente vai falar, tem costume de dar chocolate para seus cachorros? Ai, gente, não pode, né? Bom, a gente vai falar sobre isso aqui, que hoje já tem chocolates pros pets, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Também vai dar algumas dicas de mesa, né? De Páscoa, para ficar legal, para divertir as crianças. Vamos falar de chocolate. Olha, assunto não falta aqui nunca, né? No programa da Regina, tá, Meneghetti? Tô te esperando também na audiência, tu e os meninos aí do Donos da Bola. Legal, Regina Lima, em seguida aqui na Band, logo depois, coladinho no nosso debate esportivo, o Donos da Bola. Vamos ao intervalo e já voltamos. Felipe Duarte está quase em férias. Quanto tempo falta para as férias? Não sei quantos minutos agora. É 1h14 agora. Vamos lá. Então tá, e tá na marca do pênalti. A pergunta vem de São Luís Gonzaga, onde temos uma grande audiência. Paulo Auric, obrigado pela tua pergunta conosco, Paulo. Quem tem um adversário mais fácil nas semifinais do Gauchão? Te pergunta o Paulo Auric de São Luís Gonzaga, Felipe. Grêmio ou Inter? Eu acho que o Grêmio vai tornar o Novo Hamburgo mais fácil. O Grêmio tem mais time que o Internacional e a tendência é o Inter sofrer contra o Caxias, jogando fora de casa. O Novo Hamburgo vai levar esse jogo para um campo neutro. Então a tendência é o Grêmio tornar o adversário mais fácil. Voltaremos amanhã, cobertura completa do Grêmio na Libertadores da América, projeção para o Inter na Copa do Brasil. Tenham todos vocês uma excelente tarde de terça-feira. Tchau!